Bem-vindos ao nosso podcast Narradores do Tempo, o seu ponto de encontro para conhecer a ciência histórica e o seu papel na compreensão do passado. A história é uma ciência que busca compreender o presente por meio da análise crítica de fontes e evidências. Diferente do que muitos pensam, não se trata apenas de uma disciplina escolar, mas sim de um campo do conhecimento estruturado que segue métodos científicos para interpretar os acontecimentos e suas conexões. O estudo histórico permite não apenas reconstituir fatos, mas também entender as dinâmicas sociais, econômicas, culturais e políticas que moldam a sociedade ao longo do tempo. A história, como ciência, também possui diferentes abordagens teóricas e metodológicas, desde a história positivista, que priorizava os fatos e documentos oficiais, até as correntes contemporâneas, como a história cultural e a história das mentalidades, que valorizam a interpretação dos elementos simbólicos, discursos e práticas sociais. Quem produz a história? A história é produzida por dois agentes principais, os historiadores e o sujeito histórico. Os historiadores são os profissionais que estudam e interpretam o passado, utilizando o método científico para analisar fontes e construir narrativas. Por outro lado, os sujeitos históricos são todas as pessoas, grupos e sociedades que viveram em diferentes épocas e cujas ações impactaram a construção da história. Isto significa que todos, de certa forma, fazem parte do processo histórico, pois suas experiências e escolhas influenciam o desenrolar dos acontecimentos. Nessa perspectiva, é importante destacar que, durante muito tempo, apenas a história das elites e grandes figuras políticas eram registradas. Contudo, com a expansão dos estudos históricos, passou-se a valorizar também a história dos povos marginalizados, como camponeses, escravizados, mulheres, populações indígenas e outros grupos que tiveram um papel fundamental na formação da sociedade. Como trabalha o historiador? O historiador não apenas relata fatos, mas investiga, analisa e interpreta os acontecimentos a partir das fontes históricas. Seu trabalho envolve uma série de etapas, como a coleta de fontes, a verificação da autenticidade dos documentos, a comparação entre diferentes perspectivas e a construção de um discurso histórico coerente. Ele busca compreender as relações de causa e efeito entre eventos e identificar padrões que ajudam a explicar o desenvolvimento da sociedade humana. Outro aspecto fundamental é a consciência de que a história é uma construção e não um conjunto de verdades absolutas. As interpretações históricas podem mudar conforme novas fontes são descobertas ou novos olhares são aplicados sobre fatos já conhecidos. Dessa forma, a história é um campo dinâmico, sempre sujeito a inversões e novas perspectivas. O principal instrumento de trabalho do historiador são as fontes históricas, que são vestígios deixados pelas sociedades do passado. Essas fontes podem ser documentos escritos, objetos materiais, registros orais, entre outros, e servem como base para análise e interpretação histórica. As fontes históricas podem ser classificadas em diferentes categorias: fontes escritas, com textos, cartas, diários, leis, tratados, jornais e livros, são importantes para compreender o pensamento e as práticas de determinada época. As fontes orais, com depoimentos e tradições orais passadas de geração em geração, muito utilizadas na história de povos sem escrita. Fontes iconográficas com imagens, pinturas, fotografias e gravuras que representam aspectos da vida cotidiana e eventos históricos. Fontes materiais, com objetos, ruínas, monumentos, utensílios e construções que ajudam a entender os modos de vida e técnicas utilizadas por civilizações passadas. Fontes audiovisuais, com filmes, vídeos, registros sonoros e outros materiais multimídia que documentam acontecimentos recentes. Fontes digitais, com documentos online, registros eletrônicos e bancos de dados que vêm ganhando importância na história contemporânea.
A história não se limita a relatar o passado. Ela busca compreender os processos sociais, econômicos, políticos e culturais que moldaram as sociedades. Ao analisar como determinados acontecimentos influenciaram o presente, a história também nos ajuda a refletir sobre o futuro. Os historiadores investigam questões como as sociedades se organizam ao longo do tempo, quais foram as causas e consequências de grandes eventos históricos, como as ideologias e valores mudaram ao longo do tempo, como os diferentes grupos sociais contribuíram para a construção da história e de que maneira os registros históricos podem ser interpretados de formas diferentes. O estudo histórico é essencial para a formação crítica dos indivíduos, pois permite compreender que o passado não é algo fixo, mas sim um campo que consiste em revisão e interpretação. Dessa forma, a história não apenas explica o que aconteceu, mas também nos ajuda a construir uma visão mais consciente sobre nossa própria realidade e as possibilidades para o futuro. Obrigada por acompanhar o primeiro episódio do podcast Narradores do Tempo. Hoje falamos sobre a ciência histórica e seu papel para a compreensão do passado. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de nos seguir no YouTube, deixar sua avaliação e compartilhar com quem precisa ouvir isso. Até o próximo. Beijinhos.